Neste exemplo, iremos demonstrar como realizar o registro de dados na X4. Existem duas maneiras de realizar o registro de dados, uma é utilizando Logic Ladder e a outra utilizando as próprias configurações da X4. Demonstro primeiro como realizar utilizando Logic Ladder. Utilizo o bloco Write Removable Media, onde devo definir um nome de arquivo, o modo da criação desse arquivo, se permitirá criar e acrescentar, neste caso escolhi criar e acrescentar registros, número de colunas por linha, o registrador inicial para registro, o número de elementos a contar a partir deste registrador inicial que serão registrados, o tipo de dado, neste caso escolhi inteiro, e o registrador de status, apenas para monitorar, caso necessário, o status do registro. Lembrando que, como toda a parte de registro é realizado via Logic Ladder, ele sempre registrará sequencialmente a partir do registrador inicial que eu defini. No caso R60. Se definir 8 elementos, ele registrará do R60 ao R67, R61, 62 e assim por diante até 67. Defini aqui então uma frequência para esse registro, através de um contato S5 que pulsa a cada 5 segundos. Desta forma ele irá registrar sempre que esse contato fechar e, obviamente, se o meu contato T24, que é o contato que eu defini para iniciar ou parar os registros, estiver fechado a uma frequência de 1 segundo. Eu preciso previamente organizar o que estará armazenado em R60 a R67. Desta forma, organizei para que em R60 eu tenha a informação de Real Time Clock do CLP relativo ao dia. Em R61, a informação de Real Time Clock relativa ao mês. Em R62, relativo ao ano. Em R63, relativo à hora. Em 64, relativo ao minuto. Em 65, relativo ao segundo. Em 66, relativo à informação de um dos canais que quer armazenar, no caso, a leitura do canal analógico 1. E em R67, a leitura do canal analógico 4, que no momento está sem sinal conectado à sua entrada. A outra maneira de realizar registro é através da configuração Datalog, aonde eu preciso abrir a opção Datalog, vir em Datalog Configuration, habilitar a opção Enable Datalog, criar um grupo, neste caso já criei o grupo Entradas, definir atributos globais como registrador de status deste Datalog e, neste exemplo, utilizei aqui um T25 para habilitar o meu registro, ou seja, T25 sempre que estiver fechado ou ativado eu estarei registrando, quando estiver desativado não estarei registrando. Caso seja necessário que sempre ao ser inserido o SD card o registro inicie, posso definir aqui um contato always on S7. Defino aqui então as variáveis que quero registrar. Notem que não preciso me preocupar com informações de dia, de data, de hora, de minuto, de tempo. Apenas adiciono os registradores que quero armazenar, neste caso R10 e R4, que é o meu canal analógico 1 e o meu canal analógico 4. E atributos globais deste grupo de Datalog, que seriam então um status e definição de intervalo de registro, definir o mesmo intervalo de 1 segundo, e formato de data e formato de hora. Posso definir também se quero armazenar esse registro em uma pasta específica dentro do SD card. Lembrando que não é possível fazer registros ou armazenar os registros dentro da memória interna do CLP, sendo necessário a utilização de um SD card para realizar tal função, tal operação. Demonstro então a tela onde vou realizar o meu exemplo, onde via T24 habilitarei o meu registro via Ladder e via T25 habilitarei o meu registro via configuração. Vamos então verificar na tela do CLP como realizei o exemplo. Antes de mais nada, irei demonstrar nas informações do disco removível do SD card que ainda não existem arquivos de registros criados dentro dele. Esse arquivo cores.csv faz parte das configurações de receitas do meu CLP, realizado em vídeo anterior. Vamos então habilitar o registro via Ladder. Vamos verificar no Removable Media.
se temos algum registro. Notem que o arquivo dl_lad.csv já está registrando e aumentando seu tamanho. Vou então parar o meu registro. Vamos verificar novamente como está. O arquivo ficou armazenado e parou de aumentar seu tamanho, ou seja, as informações que eu queria registrar já registrei. Vamos agora fazer o registro via configuração, usando a função datalog. Verifico que foi criada uma pasta entradas e dentro desta pasta tem um arquivo que segue um nome padrão criado pelo clp.csv e o seu tamanho vai aumentando ao longo do registro. Vamos então parar o registro. Verifico na pasta entradas que meu arquivo ficou gerado, criado e não está mais aumentando, ou seja, aquilo que eu queria registrar já registrei. Agora vamos verificar os dois arquivos CSVs gerados dentro do SD Card. Já extraí ambos e estou com ambos dentro da minha máquina, dentro do meu computador. Primeiramente vamos verificar como ficou o arquivo gerado via Logic Ladder. É um arquivo que foi gerado com vírgulas, um arquivo com muita pouca formatação, mas contém a informação de dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, valor do canal analógico, valor de outro canal analógico. Agora esse arquivo CSV precisará ser tratado para que os dados possam ser disponibilizados de maneira organizada. Comparando então com o arquivo gerado pela configuração, pelo registro via configuração datalog, tem um arquivo mais organizado, trazendo nomes e muito mais fácil de ser tratado. Acredito então que esses exemplos nos dão uma boa visão de como trabalhar com datalog dentro da X4.